O topo do mundo esconde um inferno de gelo onde a vida trava uma guerra diária contra a extinção. Uma imensidão branca e implacável, varrida por ventos cortantes que rasgam a carne e mergulhada em longos meses de escuridão absoluta. Neste deserto congelado, a margem para o erro simplesmente inexiste. Um passo em falso, uma caçada fracassada após dias de jejum ou uma tempestade repentina representam a diferença exata entre continuar respirando e o congelamento definitivo do corpo. Você teria a audácia de encarar os predadores mais letais do planeta no campo de batalha mais punitivo que a natureza já esculpiu? Monstros do gelo, os segredos mais brutais da Terra. O maior assassino do Ártico age de forma completamente invisível. O ar extremamente frio devora o calor vital com uma voracidade assustadora. As temperaturas despencam muito além dos 50 graus negativos, transformando o ato de respirar em um tormento onde o vapor cristaliza no momento em que deixa os pulmões. A paisagem engana com uma beleza cintilante e fatal. Sob a neve fofa, fendas abissais aguardam em silêncio absoluto para engolir qualquer criatura desatenta. O oceano coberto por placas de gelo flutuante esconde correntes letais que arrastam vítimas para a escuridão abissal em segundos, caso o teto branco se rompa sob o peso da caminhada. Nesse cenário de terror térmico, o preço da sobrevivência exige sangue e carne gorda. Predadores colossais patrulham a vastidão sob o açoite constante das nevascas. O urso polar, monarca absoluto da destruição, vaga por quilômetros diários, consumindo a própria energia em um cálculo desesperado. O faro desse gigante rastreia abrigos escondidos sob metros de neve compactada. O ataque exige uma força monstruosa. Ele ergue o próprio peso e esmaga o esconderijo da presa com um golpe brutal das patas, estilhaçando a barreira de gelo antes mesmo que a vítima perceba a fratura letal no teto. Nas planícies varridas por tempestades, matilhas travam batalhas brutais contra o cansaço. Lobos marcham em fila indiana para poupar calor precioso, cercando grandes herbívoros blindados com chifres mortais. O embate exige táticas perfeitamente coordenadas, onde qualquer falha de posicionamento resulta em ossos esmagados pelo contra-ataque desesperado da presa. No extremo norte, a fraqueza atrai a morte imediata. Cada grama de carne disputada ferozmente pelos caçadores garante apenas mais uma noite instável de vida na geladeira mais cruel e imperdoável do planeta. A
A paisagem branca se estende até o limite da visão, onde o céu nublado parece encostar no chão. Ventos cruéis varrem a superfície congelada, levantando nuvens de neve fina que embaçam o horizonte em uma névoa densa e impenetrável. Sobreviver aqui exige caminhar contra a fúria constante das tempestades e suportar uma solidão esmagadora. A câmera foca no vazio gelado e deslumbrante. O silêncio reina absoluto, quebrado apenas pelo som melancólico do vento uivando pelas planícies imensas. Para quem assiste de longe, a beleza visual ofusca perfeitamente o perigo mortal de um ambiente projetado para rejeitar completamente a presença da vida. Você já imaginou a exaustão física e mental de vagar por semanas sob a nevasca sem encontrar uma única refeição garantida? O cansaço eventualmente vence o caçador. As focas do Ártico dominam a arte de viver exatamente na fronteira entre a luz ofuscante do sol refletido na neve e a escuridão esmagadora do fundo do oceano. Elas repousam tranquilamente sobre os blocos de gelo espalhados, exibindo corpos robustos, forrados por imensas camadas de gordura isolante. Essa blindagem corporal bloqueia o vento cortante e anula a temperatura letal das águas profundas. Para garantir o fôlego da vida, elas mantêm pequenos buracos de respiração escavados no gelo ao longo de todo o longo inverno. Mas como esses mamíferos conseguem relaxar, sabendo que a morte espreita silenciosamente a cada passo na superfície? O descanso acontece sempre em estado de prontidão ininterrupta. Cenas em que a foca levanta a cabeça bruscamente, olhando para os lados com os grandes olhos escuros e redondos, ilustram o pânico silencioso e eterno da região. O menor som de garras raspando na crosta branca faz o animal deslizar de volta para a água escura em um piscar de olhos. A imagem do focinho molhado emergindo no vão escuro entre os blocos de gelo dita o ritmo tenso desse jogo de sobrevivência milenar. Enquanto os gigantes duelam pelo território, um guerreiro incrivelmente pequeno corre pelas bordas desse campo de batalha. A raposa do Ártico ostenta a pelagem mais quente e majestosa de todo o reino animal. Ela trota apressadamente pela neve fofa, com os pelos densos mesclando o corpinho ágil perfeitamente com a claridade cegante do cenário limpo. A tática genial de sobrevivência dela envolve oportunismo certeiro e muita paciência. Em vez de gastar energia tentando abater presas impossíveis, a raposa segue os passos largos do urso polar a uma distância totalmente segura. Ela fareja o chão branco incansavelmente, buscando devorar os restos congelados deixados nas carcaças abandonadas pelo grande predador.
Quando a exaustão paralisa as pernas curtas, o instinto assume o controle de forma belíssima. O corpo flexível se encolhe sobre a neve. Ela enrola a longa cauda felpuda em volta do próprio focinho, criando um cobertor orgânico incrível que filtra e aquece o ar gelado, instantes antes que ele atinja os pulmões. Filmagens calmas dessa pequena bola de pelos brancos, dormindo serena no meio da vastidão inóspita, provam a força extraordinária daqueles que se recusam a desaparecer diante do fim do mundo. Existe uma força na natureza mais antiga e mais poderosa que qualquer império. Uma força que esculpe montanhas, move oceanos e dita as regras da sobrevivência. É o frio. Ele não é apenas a ausência de calor. É uma presença ativa, uma entidade que transforma a paisagem em um reino de cristal e silêncio. Nossa primeira parada nos leva ao coração da Sibéria, a um lugar com o título assustador de Polo do Frio do Hemisfério Norte. Bem-vindo a Oymyakon, a aldeia habitada permanentemente mais fria do planeta. Aqui o inverno não é uma estação, é um estado de ser. O simples ato de usar óculos na rua é perigoso, pois a armação pode congelar e grudar na pele. A vida humana aqui é um testemunho da resiliência, mas como a vida animal sobrevive a um frio que congela o aço? A resposta está em adaptações extraordinárias. Este é o domínio do cavalo iacuto. Este animal robusto, com sua pelagem espessa e longa, que pode chegar a 10 centímetros de comprimento e uma camada de gordura subcutânea impressionante, é uma maravilha da evolução. Outro habitante é a rena, cujos pelos ocos criam uma camada de isolamento térmico perfeita e cujos cascos largos funcionam como raquetes de neve, permitindo que se mova sobre o terreno congelado. Viver em Oymyakon é uma lição diária de que a vida, mesmo confrontada com o frio mais extremo, encontra uma forma de persistir. Deixamos o frio estático e continental da Sibéria para viajar para o norte, para um ambiente definido pelo movimento e pela impermanência, o Oceano Ártico. Aqui, o chão não é terra firme, mas um mosaico dinâmico de gelo marinho que se expande no inverno e se retrai no verão. É um mundo de uma beleza desoladora e de uma fragilidade crescente. Do topo do mundo, viajamos para a sua base, para o continente mais frio, mais ventoso e mais elevado do planeta, a Antártida. Se o Ártico é um oceano congelado cercado por terra, a Antártida é um continente de terra coberto por uma camada de gelo, que em alguns pontos tem mais de 4 quilômetros de espessura. E em seu coração, no Planalto Antártico, está o ponto mais frio da Terra. Foi na estação Vostok, uma base de pesquisa russa, que a temperatura mais baixa da história foi registrada, 89,2 graus Celsius negativos. O ar aqui é tão frio e seco que praticamente não existem formas de vida terrestre. O perigo é absoluto. No entanto, nas costas desse continente brutal, a vida marinha floresce, e é aqui que encontramos o símbolo máximo da resistência ao frio, uma criatura que escolhe criar seus filhotes no auge do inverno antártico. Este é o pinguim imperador.
A história de sua reprodução é uma das mais épicas de todo o reino animal. No início do inverno, eles marcham por mais de 100 quilômetros para o interior do continente, para suas colônias de acasalamento. Após a fêmea botar um único ovo, ela o transfere cuidadosamente para os pés do macho e parte em uma jornada de 2 meses de volta ao mar para se alimentar. O macho fica para trás, com a tarefa de incubar o ovo sobre seus pés, protegido por uma dobra de pele no meio da noite polar, enfrentando ventos de até 200 km por hora e temperaturas que despencam. Ele não come. Ele sobrevive apenas de suas reservas de gordura. Para suportar o frio, os machos se juntam em um aglomerado compacto, uma formação social onde milhares de indivíduos se revezam entre o centro aquecido do grupo e as bordas congelantes, uma demonstração de cooperação em massa para garantir a sobrevivência coletiva. Quando a fêmea finalmente retorna, regurgitando comida para o filhote recém-nascido, o macho esquelético pode finalmente fazer sua própria jornada para o mar. A saga do pinguim imperador é uma lição sobre sacrifício e a força do instinto parental diante do frio mais extremo que a Terra pode oferecer. O frio extremo não é exclusividade das regiões polares. Ele também reina nos tetos do mundo, as grandes cadeias de montanhas. E nenhuma é mais imponente ou desafiadora que o Himalaia. Aqui, o frio é combinado com outro fator mortal: a altitude e a falta de oxigênio. Acima dos 5.000 metros, o ar é rarefeito. As temperaturas despencam para dezenas de graus abaixo de zero, e a paisagem é um domínio de rocha, neve e gelo. É um ambiente que testa os limites da fisiologia, e é aqui que vive um dos felinos mais elusivos e místicos do planeta, o leopardo das neves. Adaptado perfeitamente a este mundo vertical e gelado, ele é uma obra-prima da evolução. Sua pelagem de um branco acinzentado com rosetas escuras oferece uma camuflagem perfeita contra as rochas e a neve, o que lhe rendeu o apelido de Fantasma das Montanhas. A biologia de sua respiração também é especial. Suas cavidades nasais são extraordinariamente grandes. Uma adaptação para aquecer o ar gelado antes que ele chegue aos pulmões. O leopardo das neves é um caçador poderoso, capaz de abater presas até 3 vezes o seu tamanho, como o carneiro azul do Himalaia. Sua existência em um dos ambientes mais inóspitos da Terra é um testemunho da incrível capacidade da vida de se adaptar e encontrar um caminho para prosperar, mesmo nos lugares mais altos e frios do nosso planeta. Até agora vimos lugares onde o frio é a força dominante e constante. Mas e se um lugar fosse ao mesmo tempo um reino de gelo e um caldeirão de fogo vulcânico? Uma ilha no Atlântico Norte, que é uma das regiões geologicamente mais ativas do mundo. A Islândia está localizada sobre a dorsal mesoatlântica, o ponto de encontro de 2 placas tectônicas que estão se separando, e também sobre um hotspot vulcânico. O resultado é uma paisagem de paradoxos e de uma beleza dramática. Aqui, imensas geleiras como a Vatnajökull, a maior da Europa, coexistem lado a lado com mais de 30 sistemas vulcânicos ativos.
É comum ver erupções vulcânicas acontecendo debaixo de uma espessa camada de gelo, um evento que pode causar inundações glaciais catastróficas. O gelo e o fogo dançam em um ciclo constante de criação e destruição, esculpindo uma paisagem de campos de lava negra, praias de areia vulcânica, geysers que explodem água fervente e cavernas de gelo de um azul cristalino e etéreo. A vida animal aqui também precisou se adaptar a esse ambiente de contrastes. O raposo do Ártico é o único mamífero terrestre nativo da ilha, um sobrevivente que chegou durante a última era do gelo. Sua pelagem muda de cor com as estações, branca no inverno para se camuflar na neve, e marrom no verão para se misturar com as rochas. O cavalo islandês, trazido pelos vikings há mais de 1000 anos, é outra criatura icônica, robusta e com uma pelagem dupla para suportar o clima severo. A Islândia é um laboratório natural que nos mostra como a vida se adapta não apenas ao frio, mas a um ambiente em constante fluxo, moldado pela batalha primordial entre o gelo e o fogo. E essa batalha está longe de terminar. Mas que outros segredos e sobreviventes nos aguardam nos cantos mais extremos do planeta? Quando pensamos em desertos, a imagem que vem à mente é a de um calor escaldante e dunas de areia. Mas a natureza, em sua complexidade, criou desertos de frio. E nenhum é mais extremo em sua dualidade do que o deserto de Gobi, na Mongólia. Este é um lugar de extremos absolutos, uma terra de contrastes brutais, onde a temperatura pode variar mais de 35 graus Celsius em um único dia. No verão, o calor pode passar dos 40 graus. No inverno, as temperaturas despencam para 40 graus negativos, com a paisagem sendo varrida por nevascas impiedosas. É um deserto que queima e congela. A vida aqui precisou se adaptar não apenas ao frio, mas a essa variação violenta. E o grande ícone dessa resiliência é o camelo bactriano. Diferente de seu primo dromedário de uma corcova, o camelo bactriano possui duas, que são reservatórios de gordura que o ajudam a sobreviver por longos períodos sem comida. Sua pelagem de inverno é incrivelmente densa e lanosa, um casaco de lã natural que o protege das temperaturas congelantes. Mas sua adaptação mais genial está em sua capacidade de lidar com a água. Ele pode beber mais de 100 litros de água em poucos minutos para se reidratar, e seu corpo consegue tolerar uma perda de água corporal que seria fatal para a maioria dos outros mamíferos. O Gobi também é um dos últimos refúgios do Kulan, o asno selvagem mongol, e de populações remanescentes do urso de Gobi, um dos ursos mais raros do mundo. A vida no Gobi é uma lição sobre como sobreviver não apenas ao frio, mas à inconstância de um dos climas mais temperamentais da Terra. Deixamos o frio horizontal do deserto para explorar o frio vertical da segunda maior cadeia de montanhas do mundo, a Cordilheira dos Andes. Aqui, em altitudes que superam os 4.000 metros, o frio é combinado com um ar rarefeito, com baixíssimos níveis de oxigênio e uma radiação solar intensa. É um ambiente que exige uma adaptação fisiológica profunda. Em regiões como o Altiplano, no Peru e na Bolívia, e no deserto do Atacama, no Chile, o deserto mais seco do mundo, a vida floresce de formas surpreendentes. Este é o lar da vicunha,
um parente selvagem da lhama, cuja lã é uma das fibras mais finas e valiosas do mundo. Sua pelagem espessa é um isolante térmico perfeito contra o frio cortante das noites andinas. A biologia de seu sangue também é especial. Suas hemácias, as células vermelhas, têm uma afinidade altíssima com o oxigênio, permitindo que ela sobreviva com muito menos ar do que os animais de baixa altitude. Em salares e lagoas de águas hipersalinas e alcalinas, a milhares de metros de altura, encontramos outra visão surreal: os flamingos andinos. Essas aves magníficas se adaptaram para filtrar pequenos crustáceos e algas dessas águas cáusticas, que seriam tóxicas para a maioria das outras formas de vida. A vida nos Andes é uma aula sobre como a evolução pode encontrar soluções para os desafios combinados do frio extremo e da falta de oxigênio. Push! Push! Come on! Faster! Nossa jornada nos leva agora à maior ilha do mundo, um lugar cujo nome, Groenlândia, Terra Verde, é a maior peça de propaganda enganosa da história. O nome foi dado pelo explorador viking Erik, o Vermelho, no século X, numa tentativa de atrair colonos para um lugar que é, na verdade, 80% coberto por uma imensa camada de gelo. O manto de gelo da Groenlândia é a segunda maior massa de gelo do planeta, depois da Antártida. A vida aqui se concentra nas estreitas faixas costeiras e é dominada por criaturas adaptadas a um mundo onde o gelo é a força dominante. Nas suas costas rochosas vive o boi almiscarado, uma relíquia da era do gelo. Com sua pelagem incrivelmente longa e densa, que quase toca o chão, ele parece um bisão pré-histórico. Sua lã interna, a kiviut, é considerada uma das fibras mais quentes do mundo. Nas águas geladas ao redor da ilha, encontramos uma criatura de lendas, o narval. Este cetáceo, muitas vezes chamado de unicórnio do mar, possui um dente canino esquerdo, que no macho, cresce em uma presa em espiral que pode atingir 3 metros de comprimento. A ciência ainda debate todas as suas funções, mas sabemos que ele é um órgão sensorial complexo, com milhões de terminações nervosas, usado para navegar e encontrar comida nas águas escuras sob o gelo marinho. A Groenlândia é um lembrete do poder do gelo, uma paisagem monumental que governa a vida e o clima de todo o hemisfério norte. O frio não existe apenas em desertos de gelo e picos de montanhas. Ele também define o maior bioma terrestre do nosso planeta, a taiga, ou floresta boreal. Este cinturão verde de coníferas, que se estende por todo o Canadá, Alasca, Escandinávia e Rússia, é um mundo de uma beleza austera e de invernos longos e brutais. Por mais de 6 meses, a paisagem é coberta por uma camada espessa de neve e as temperaturas frequentemente caem para 30 ou 40 graus negativos. A sobrevivência aqui exige estratégias para lidar com a neve e a escassez de comida. A fauna da taiga é um elenco de especialistas. Aqui vive o glutão, Wolverine, um animal relativamente pequeno, mas com uma força e ferocidade desproporcionais, capaz de caçar presas muito maiores na neve profunda. Suas patas largas funcionam como raquetes de neve. O lince canadense, com suas patas enormes e peludas, é um caçador fantasmagórico, perfeitamente adaptado para perseguir sua presa principal, a lebre americana. E no extremo leste da Sibéria, encontramos o maior felino do mundo, o tigre siberiano. Este predador magnífico
é o único tigre adaptado a um clima de neve. Ele possui uma camada de gordura espessa e uma pelagem muito mais densa que a de seus primos tropicais. A vida na taiga é uma batalha constante contra o frio e a fome. Em uma floresta silenciosa e imensa que cobre uma parte gigantesca do nosso planeta, as ilhas subantárticas, o Serengeti do Oceano Austral. Localizadas na fúria dos 50 Furiosos, os ventos que circulam o globo sem encontrar barreiras de terra, essas ilhas são oásis de vida em meio a um oceano gelado e tempestuoso. A paisagem é dominada por praias que, durante a estação de acasalamento, se transformam em um espetáculo caótico e barulhento. Este é o reino do pinguim-rei. Colônias com mais de 100 mil casais cobrem as planícies costeiras, uma mancha dourada, preta e branca que se estende até onde a vista alcança. O som é ensurdecedor. Junto a eles, encontramos os gigantescos elefantes marinhos do sul. Os machos, que podem pesar até 4 toneladas, travam batalhas épicas e sangrentas por seus haréns. E nos céus patrulha o albatroz errante, a ave com a maior envergadura de asas do planeta, capaz de circular o globo aproveitando os ventos poderosos do Oceano Austral. A chave para tanta vida em um lugar tão inóspito está no oceano ao redor. As ilhas subantárticas são um testemunho da incrível riqueza dos oceanos polares e da capacidade da vida de se concentrar e prosperar de forma espetacular nos limites do mundo. Longe da luz do sol, nas profundezas escuras e geladas dos oceanos polares, existem abismos que guardam alguns dos segredos mais bem guardados da biologia. Em lugares como a Fossa Molói, no Ártico, o ponto mais profundo do oceano, a pressão é esmagadora, a escuridão é total e a temperatura da água permanece perpetuamente perto do ponto de congelamento. A vida aqui opera em um ritmo diferente, em câmera lenta. E neste mundo de silêncio e pressão, patrulha um dos vertebrados mais longevos do planeta. O tubarão da Groenlândia. Este predador, que pode atingir mais de 7 metros de comprimento, é uma criatura de paciência e tempo. Sua taxa de crescimento é incrivelmente lenta e estudos de datação por radiocarbono revelaram que eles podem viver por mais de 500 anos. Isso mesmo, existem tubarões nadando no Ártico hoje que nasceram antes da Revolução Francesa. Sua sobrevivência neste ambiente de baixa energia depende de uma fisiologia única. Seu metabolismo é extremamente lento para conservar calorias e seus movimentos são igualmente vagarosos. Mas como um predador tão lento consegue caçar? Ele é um oportunista, se alimentando de carcaças que afundam, mas também é capaz de emboscar focas enquanto elas dormem. A sua carne possui uma peculiaridade. É impregnada com altíssimos níveis de óxido de trimetilamina, um composto que funciona como um anticongelante natural para suas proteínas, mas que torna sua carne tóxica para consumo sem um longo processo de fermentação. O tubarão da Groenlândia é um fantasma das profundezas,
Um ser que vive em uma escala de tempo que nos é quase incompreensível. Um testemunho da capacidade da vida de se adaptar aos ambientes mais extremos e imutáveis da Terra. Se as fossas abissais são o retrato da vida lenta e solitária, nossa próxima parada nos mostra o exato oposto, uma explosão de vida em massa, impulsionada pelas águas frias e ricas do Ártico. Bem-vindo ao Mar de Barents, ao norte da Noruega. Um verdadeiro berçário para a vida. A razão para tanta abundância está no encontro de correntes. A corrente quente do Atlântico Norte encontra as águas geladas do Ártico, criando uma zona de mistura que traz para a superfície uma quantidade imensa de nutrientes. Esses nutrientes alimentam uma florescência massiva de plâncton, que por sua vez sustenta uma das maiores populações de peixes do planeta. E o rei indiscutível deste mar é o bacalhau do Ártico. Todos os anos, durante o inverno, milhões de bacalhaus, conhecidos na Noruega como skrei, migram das águas geladas de Barents para a costa norueguesa para desovar. É uma das maiores migrações de peixes do mundo, um evento que sustenta a indústria da pesca há séculos. A história da Noruega e dos vikings está intrinsecamente ligada a essa abundância de bacalhau, que era salgado e seco para criar o bacalhau que conhecemos. Um alimento que podia ser estocado e que alimentou exploradores e exércitos por toda a Europa. O Mar de Barents é um ecossistema que nos mostra como o frio, longe de ser um impedimento, pode ser o motor de uma das maiores concentrações de vida marinha do nosso planeta. Um banquete gelado que moldou a cultura e a economia de nações inteiras. Deixamos as águas produtivas do norte para viajar para o sul, para a fúria do Oceano Austral. No meio do caminho entre a Nova Zelândia e a Antártida, emerge do mar uma crista de montanhas submarinas que forma a ilha Macquarie. Este pequeno ponto de terra, um patrimônio mundial da Unesco, é um oásis de vida em um dos oceanos mais tempestuosos do mundo. A ilha em si é apenas o palco visível. A verdadeira ação é impulsionada pela riqueza do oceano ao redor. Mas o verdadeiro dono da praia, o predador de topo que patrulha as zonas costeiras, é a foca leopardo. Este é um dos caçadores mais eficientes e temíveis da região. Com seu corpo longo, hidrodinâmico e uma cabeça quase reptiliana, ela é uma predadora de emboscada. Ela patrulha as bordas das colônias de pinguins, esperando por aves jovens ou desavisadas que entram na água. Seu ataque é uma explosão de velocidade e força. Com suas mandíbulas poderosas, ela agarra o pinguim e o chacoalha violentamente na superfície para esfolar e desmembrar a presa. A foca leopardo é a contraparte predatória para a imensa abundância de vida que a ilha sustenta. Um lembrete de que, mesmo em um paraíso de reprodução, a morte está sempre presente, garantindo o equilíbrio da cadeia alimentar. Para as águas geladas que cercam o continente antártico. Enquanto a superfície é dominada por pinguins e focas, o que acontece no leito oceânico, em um mundo de escuridão e frio constante? A resposta é coisas muito estranhas. O fundo do mar Antártico é o lar de um fenômeno biológico conhecido como gigantismo polar. Aqui, muitos invertebrados, que em outras partes do mundo são pequenos, atingem tamanhos colossais.
Existem as aranhas do mar gigantes, que não são aranhas de verdade, mas artrópodes marinhos primitivos, cujas pernas podem se estender por mais de 30 centímetros. Há também os isópodes gigantes, crustáceos que se parecem com tatus bola do tamanho de um gato, que rastejam lentamente pelo fundo do mar, se alimentando de carcaças. A ciência por trás desse gigantismo ainda é debatida, mas a teoria principal envolve uma combinação de fatores. As temperaturas extremamente baixas diminuem drasticamente a taxa metabólica desses animais. Eles crescem muito lentamente, mas vivem por muito mais tempo, o que lhes permite atingir tamanhos maiores. Além disso, a água gelada consegue reter níveis muito mais altos de oxigênio dissolvido. A abundância de oxigênio pode facilitar o desenvolvimento de corpos maiores, que exigem mais oxigênio para sustentar seus tecidos. O fundo do mar da Antártida é um vislumbre de um mundo alienígena em nosso próprio planeta. Um laboratório natural que nos mostra como as leis da biologia podem ser distorcidas pelas condições extremas do frio. Nossa última parada nos leva ao ecossistema mais dinâmico e talvez o mais importante de todos os oceanos polares, a borda do gelo, a zona marginal onde o gelo marinho encontra o oceano aberto. Este não é um lugar fixo. É uma fronteira que avança e recua com as estações, e é o motor de toda a vida na Antártida. Durante o inverno, o gelo se expande. Na primavera e no verão, quando ele derrete, libera na água uma quantidade imensa de nutrientes que estavam presos no gelo. E as algas microscópicas que vivem na sua parte inferior são expostas à luz do sol. O resultado é uma explosão de vida, uma florescência massiva de fitoplâncton, a base de toda a cadeia alimentar. Esse banquete de algas atrai o próximo elo da cadeia, o krill antártico. Esses pequenos crustáceos, parecidos com camarões, se reúnem em enxames tão gigantescos que podem ser vistos do espaço, formando uma biomassa que é uma das maiores de qualquer espécie animal na Terra. E onde há krill, há predadores especializados. Nada através de um enxame de krill com a boca aberta, engolindo grandes quantidades de água e krill, e depois força a água para fora através de seus dentes, retendo os pequenos crustáceos. Outro especialista é a baleia minke, a menor das grandes baleias que também se alimenta quase exclusivamente desses enxames. A borda do gelo é um restaurante sazonal, um ecossistema vibrante e pulsante que depende inteiramente do ciclo de congelamento e derretimento. É a prova de que a vida, nos lugares mais frios, muitas vezes floresce com mais intensidade, justamente na fronteira entre dois mundos. A vida aqui nos ensina uma lição sobre oportunidade e adaptação. Ela prospera não apesar do frio, mas por causa dele. As águas geladas, ricas em oxigênio e nutrientes, são o motor que sustenta cadeias alimentares de uma magnitude impressionante. Cada criatura, do tubarão de 500 anos à foca com dentes de peneira, encontrou uma solução genial para sobreviver e prosperar em um ambiente que, para nós, parece mortal. Talvez a grande inspiração que podemos tirar dos oceanos polares seja a de que a vida é incrivelmente teimosa e criativa. Ela encontra um caminho nos lugares mais escuros, mais profundos e mais frios, nos lembrando que a força para continuar muitas vezes floresce não no conforto, mas no desafio. E que a beleza, muitas vezes,
se revela com mais intensidade justamente nos limites do mundo. A Antártida assusta, mas ela assusta não só pelo frio, nem só pela vastidão. Ela assusta porque ela existe como um lembrete de tudo que a gente ainda não domina. É o único continente sem cidades, sem estados, sem bandeiras tremulando no meio do gelo. Não tem dono, não tem voz, mas tem poder. A superfície parece inerte, imóvel, como se fosse apenas um monte de gelo empilhado há milhões de anos. Mas a verdade é outra. Esse lugar se move, respira e esconde vida onde a lógica diz que nada deveria existir. Debaixo de centenas de metros de gelo compactado, há lagos subterrâneos onde bactérias vivem sem sol há milhares de anos. Na costa, sob o mar congelado, há estrelas do mar gigantes, vermes transparentes, peixes com sangue que não congela, criaturas que parecem mais ficção científica do que vida marinha. E todas elas estão ali, em silêncio absoluto, esperando por mais uma estação que talvez nunca chegue. Mas a Antártida não é só biologia exótica. Ela é política, ela é estratégia, ela é território em suspenso. Mais de 50 países assinaram um tratado de paz eterna nesse solo, mas todos têm bases instaladas, radares apontados e satélites vigiando tudo. Por quê? A resposta oficial é ciência, mas extraoficialmente o interesse é outro, o que pode ser descoberto aqui e o que está sendo escondido. O continente abriga meteoritos mais puros do que em qualquer outro lugar do planeta. Já revelaram micro-organismos nunca vistos e até fósseis de florestas tropicais. Provas de que um dia esse deserto congelado foi verde. E se foi verde, então o que mais está soterrado? Geólogos, militares e pesquisadores sabem que a Antártida está cheia de cavernas subterrâneas, formações rochosas inexplicáveis e zonas que ainda não foram mapeadas com precisão. Existem regiões inteiras onde o gelo nunca derreteu, nem mesmo em eras mais quentes. E lá dentro, há possibilidades que desafiam tudo que conhecemos sobre o passado da Terra. Enquanto a gente vive o agora, a Antártida guarda o antes, e talvez até o depois. Ela é como um HD natural que nunca foi formatado. Ali o tempo está congelado. E junto com ele, coisas que não deveriam estar ali, mas estão. Se a Antártida ainda é um mistério, não é por falta de tecnologia. É por escolha. Porque talvez o que está escondido ali não seja para todos. Quando você pensa em vida animal, talvez imagine florestas tropicais, savanas, rios com peixes coloridos. Mas e a Antártida? À primeira vista, ela parece um cenário morto. Sem árvores, sem insetos voando, sem som de nada. Mas isso é só porque a vida ali não grita. Ela resiste. Vamos começar com os mais famosos, os pinguins. Eles são o rosto simpático do continente, mas não se engane. O que eles fazem ali é um milagre diário. O pinguim imperador, por exemplo, consegue ficar 2 meses sem comer, enfrentando ventos fortes e temperaturas que destroem a pele humana em minutos. E durante esse tempo,
Ele protege um único ovo, equilibrado nos pés, coberto por uma dobra de pele. É isso. Tudo por uma nova vida. Nos mares congelados, nadam criaturas que parecem saídas de um filme de alienígena. Peixes com sangue anticongelante que evitam virar blocos de gelo por dentro. Há estrelas do mar que se arrastam como se o tempo não existisse. Há moluscos translúcidos, vermes que brilham e pequenos crustáceos que se alimentam de partículas quase invisíveis, a base de toda a cadeia alimentar do continente. E tem mais. Focas leopardo, predadoras ferozes que caçam pinguins com uma força e precisão assustadoras. Baleias minke e jubarte, que se aproximam das águas antárticas em busca de krill, um tipo de camarão minúsculo, mas abundante e fundamental para o equilíbrio de todo o ecossistema marinho. Esses animais não vivem apesar do frio. Eles vivem porque o frio protege. A Antártida é tão inóspita que muita coisa simplesmente não consegue chegar lá. Sem humanos morando, sem grandes interferências industriais, sem concorrência, predatória descontrolada. Os animais desenvolveram estratégias únicas, moldadas exclusivamente para aquele ambiente. Agora, aqui vai um detalhe curioso e muitas vezes ignorado. Existem invertebrados vivendo no solo congelado. Insetos microscópicos como o Belgica antártica, um tipo de mosquito sem asas, que passa boa parte da vida congelado, literalmente. Ele descongela, se movimenta por alguns dias para se alimentar e reproduzir. Depois congela de novo. Ciclo após ciclo, o que parece morte é só hibernação extrema. A Antártida não é um lugar sem vida. É um lugar onde a vida foi redefinida, onde sobreviver é uma obra de engenharia biológica, onde os ciclos são mais lentos, os corpos são diferentes e o menor erro custa tudo. E mesmo assim, ali vivem colônias inteiras, espécies únicas e adaptações que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Você pode achar que a vida depende de calor, mas a Antártida mostra que às vezes o frio extremo é exatamente o que mantém a vida possível. Você pode pesquisar, pode assistir documentários, pode ler artigos científicos. Mas quando o assunto é a Antártida, sempre tem algo que fica de fora, algo não dito. Por mais que se fale em gelo, ciência e preservação, existem zonas desse continente que ainda são no mínimo estranhas. Há regiões que nunca foram completamente mapeadas, áreas onde o clima muda sem aviso, buracos que se abrem no gelo com profundidade desconhecida. E sinais. Sinais vindos do subsolo, captados por equipamentos espalhados por bases distantes. Sinais que não deveriam estar ali. Alguns pesquisadores falam em formações naturais, outros evitam comentar. Mas o fato é, há coisas no gelo que não combinam com o resto do planeta. Há registros de cavernas subterrâneas aquecidas
mesmo com temperaturas negativas do lado de fora. Ambientes que sustentam calor, umidade e possivelmente vida escondida. E ninguém mostra com clareza o que foi encontrado nesses lugares. Antigas estruturas rochosas, marcas no solo, áreas restritas sem motivo claro. Satélites mostram. O resto silencia. Você pode até achar que são só teorias, mas por que tantos países mantêm operações ativas em um lugar onde, supostamente, não há nada? Por que a movimentação aérea sobre algumas partes é proibida? Por que, mesmo com toda a tecnologia do mundo moderno, a gente ainda não viu a Antártida inteira em detalhes? A resposta está no próprio gelo. Quanto mais você cava, mais difícil fica entender o que é natural e o que não é. Talvez a Antártida não seja um vazio. Talvez ela seja um cofre. E o gelo não esteja só guardando fósseis. Talvez esteja escondendo histórias. A maioria das pessoas só lembra dos pinguins e das baleias quando pensa em vida na Antártida. Mas o continente branco esconde outras criaturas, menores, discretas, mas igualmente extraordinárias. E o mais incrível, muitas delas vivem sem precisar sair do gelo. Existem também pequenos artrópodes, criaturas com múltiplas patas, resistentes à radiação solar, capazes de sobreviver com pouquíssima umidade. Alguns passam o ano inteiro abrigados sob pedras escurecidas, aproveitando qualquer calor gerado pelo sol fraco. Outros vivem agarrados a musgos congelados, ou em colônias de algas microscópicas, que crescem em ambientes onde nenhum outro vegetal conseguiria. Perto da costa, os mares gelados abrigam moluscos e vermes marinhos com corpos transparentes que flutuam lentamente no escuro, como se fizessem parte do próprio gelo. Se alimentam de partículas de restos que afundam, de qualquer vestígio de matéria que possa ser reaproveitado. E o mais surpreendente, há animais que nunca sobem à superfície. Vivem o tempo inteiro, embaixo da água congelada, se movendo lentamente, economizando energia, existindo em um tipo de pausa eterna. Eles têm o tempo ao seu favor. Enquanto os humanos contam as horas, essas criaturas contam estações, décadas, talvez até eras. Alguns cientistas acreditam que essas espécies são chave para entender como a vida pode existir fora da Terra. Se seres tão pequenos conseguem viver sem luz, sem calor, com pouca comida e sob toneladas de gelo, então talvez em outros planetas congelados, o impossível também esteja vivo. A Antártida ensina que o tamanho não determina a resistência, que o silêncio não é ausência, é adaptação, e que o mundo que a gente não vê é o mais fascinante de todos.
Viver na Antártida já é um desafio absurdo para qualquer forma de vida. Agora, imagine fazer isso sem asas, sem dentes, sem abrigo, com o corpo coberto por penas e um único objetivo: sobreviver em grupo. Essa é a vida de um pinguim. Eles não têm cavernas, não constroem tocas. O que eles têm é uns aos outros. Vivem colados, dezenas, centenas, milhares. A união não é escolha, é escudo. A única forma de manter a temperatura do corpo é formando uma muralha viva, um amontoado de corpos que gira lentamente para que todos tenham a chance de ficar no meio, ao menos por um tempo. É um revezamento silencioso entre o frio que corta e o calor coletivo que protege. Mas a vida deles não é só esperar o tempo passar. Durante a época de reprodução, eles caminham quilômetros sobre o gelo liso e cortante, em fileiras silenciosas, com os olhos fixos em um ponto que só eles conhecem. Não há guia, não há mapa, só memória, instinto e resistência. Ao chegar, cada um tenta encontrar sua dupla. E sim, muitos se reconhecem. Pinguins formam laços duradouros. Alguns mantêm os mesmos parceiros por várias estações. Eles se chamam por sons únicos, como se cada um tivesse seu próprio nome. Mas o verdadeiro teste começa com o nascimento dos filhotes. Enquanto um adulto sai para buscar alimento, o outro fica com o filhote exposto ao vento, protegendo com o próprio corpo sem comer, sem sair do lugar por dias. E se o parceiro não voltar, o filhote morre. É simples assim. A Antártida não perdoa falhas no timing. Quando os pequenos crescem, são deixados em grupos de filhotes, como se fossem creches geladas, onde aprendem a caminhar, se esgueirar pelas pedras e se preparar para nadar. Mas nessa fase, ainda são vulneráveis. Focas e aves predadoras estão sempre por perto. Um momento de distração pode ser fatal. Não há conforto, não há luxo, só aprendizado rápido ou fim prematuro. Mesmo assim, eles continuam, ano após ano, ciclo após ciclo, desafiando um continente que faz de tudo para expulsar a vida, e ainda assim, é lar. O pinguim não é só um animal carismático. Ele é um sobrevivente coletivo. Ele nos mostra que quem vive junto vive mais, mesmo que o mundo congele ao redor. A Antártida é um continente que desafia tudo o que conhecemos sobre vida. Mesmo nas condições mais duras do planeta, há criaturas que não apenas sobrevivem, mas dominam. Escondidos entre o gelo, sob o mar ou à margem de fendas congeladas, esses animais se adaptaram como poucas espécies no mundo. Na costa, deslizando entre as águas geladas, vive uma das caçadoras mais temidas da região, a foca leopardo,
Diferente da imagem dócil que muita gente tem das focas, essa é uma predadora fria, solitária e estratégica. Ela se esconde sob blocos de gelo flutuante e espera o momento certo para atacar. Quando um pinguim mergulha distraído, ela explode, para fora d'água com força e precisão. É um movimento só, rápido, violento, definitivo. Não caça por impulso, ela calcula. Mais abaixo, no oceano profundo, nadam os grandes gigantes da Antártida. As baleias, que atravessam os mares, gelados atrás de alimento. Elas passam semanas se alimentando de minúsculos crustáceos, chamados krill, filtrando toneladas de água com a boca aberta. São pacíficas, mas absolutamente essenciais para o equilíbrio da vida marinha. Perto das margens rochosas, vivem os petréis, aves com aparência frágil e voo delicado. Mas engana-se quem pensa que são frágeis. Essas aves enfrentam tempestades polares no ar, voam por horas sobre o oceano e criam seus filhotes em fendas de pedra, protegendo-os com o próprio corpo do frio extremo. São discretas, mas incansáveis, adaptadas a um ambiente que não tolera descuido. No meio dos campos de gelo, pode-se encontrar manadas de lobos marinhos. Apesar do nome, não tem nada de amáveis. Durante a época de acasalamento, os machos disputam território com força bruta, mordidas e gritos graves que ecoam pelo vento. Vivem em praias congeladas, dormem sobre a neve e mergulham com facilidade, em águas próximas do ponto de congelamento. E há também os cormorões, aves que mergulham como flechas em busca de peixes. Com olhos adaptados, à luz difusa da água gelada, elas nadam com precisão surpreendente. Poucos segundos são suficientes para localizar, capturar e subir novamente à superfície. Com penas densas e postura elegante, enfrentam o frio cortante enquanto secam ao vento, em rochas cobertas de neve, observando tudo ao redor com atenção cirúrgica. Esses 5 animais, tão diferentes entre si, compartilham algo em comum. Não nasceram para o conforto. Foram moldados pelo vento, pelo gelo e pela escassez. Cada um, à sua maneira, encontrou um jeito de existir onde a vida insiste em desistir. No final da jornada, a Antártida não parece ter pressa. O tempo ali se arrasta, afunda no gelo e some como se nunca tivesse passado. Mas tudo continua, mesmo que ninguém esteja olhando. A cada camada congelada, um rastro de eras. A cada fenda aberta, um eco do que veio antes de tudo. Nada ali é imediato, nada é superficial. Talvez seja por isso que esse lugar ainda assuste, porque ele resiste sem espetáculo, sem precisar ser entendido. E nesse mundo em que tudo precisa fazer sentido o tempo todo, a Antártida sobrevive por ser o oposto. Um vazio cheio de verdades que a gente não quer encarar. E é só quando você se afasta do barulho, da urgência, da mania de traduzir tudo, que percebe: o que está congelado lá fora talvez esteja adormecido aqui dentro também.